Quero hoje começar uma minissérie, onde nós vamos abordar alguns assuntos relacionados a relacionamento e como os relacionamentos afetam nossa adoração, afetam nossa oração, afetam o nosso testemunho, porque eu creio que a partir do momento em que estamos iniciando um ano cheio de desafios, a gente precisa estar todo mundo, vamos dizer, na mesma página, a gente precisa estar alinhado, unido, e é esse o nosso desejo. Desejo de... Está aqui, está tendo um probleminha que está pagando direto, mas vai dar certo em nome de Jesus. Quero ler com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17 até o 34. Vou fazer essa leitura. Algumas pessoas podem, às vezes, estranhar. Eu acho muito estranho a pessoa estranhar o fato de nós lermos textos mais longos da palavra. Dentro dos cultos, hoje é muito comum você ler um versículo e apenas um versículo. E eu creio que a Bíblia precisa ser lida nos cultos. E é um dos desafios que a gente quer, ler textos que sejam completos. Portanto, acompanhe comigo na Bíblia, no seu celular, ou mesmo na projeção. Diz assim: entretanto, não vos elogio nesta instrução que vou dar agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e em parte creio nisso. E até é necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor, até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando for visitar-vos. Esse texto ele é realmente um texto bastante claro de orientação sobre a ceia e baseado no tipo de relacionamento que estava acontecendo nesta ceia, nessas celebrações. A gente quer tirar algumas lições. Uma coisa que aconteceu quando Adão e Eva pecaram foi realmente algo muito forte. Foi de tantas coisas que detonaram
uma delas foi o relacionamento com Deus. Fez um estrago tremendo no relacionamento com Deus, fez um estrago tremendo no relacionamento com os outros, com as pessoas, e fez um estrago tremendo no relacionamento consigo mesmo. Então, um dos efeitos terríveis do pecado foi afetar relacionamentos. E por isso, a gente olha e a gente precisa ficar bastante atento, porque nós vivemos, somos seres relacionais. E eu estava pesquisando, vi uma pessoa que fala sobre isso, Aristóteles fala sobre isso. Ele é um filósofo famosíssimo, um dos mais estudados. Ele diz que os seres humanos são animais sociais, e ele diz que a natureza humana está intrinsecamente ligada à vida em comunidade e à interação social. Ele está dizendo, um estudioso do mundo, aí está falando que o ser humano foi feito, e ele está relatando aquilo que, ele está constatando aquilo que Deus fez. Deus os fez, né? Inclusive Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Por isso, a gente olha para essa situação e pessoas que vivem problemas de relacionamento, pessoas que vivem em crises de relacionamento, elas estão vivendo problemas que remetem à sua identidade como ser criado. Porque Deus nos fez para ser pessoas relacionais, pessoas que vivem relacionamentos. Nós somos feitos para isso. Algo fora do comum, alguém que gosta de viver isolado. Quem gosta de viver isolado, ele é uma pessoa que está doente. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, falando que eles pegaram um morcego, e o morcego estava isolado num canto. E aí o pesquisador falou, esse morcego, ele está com raiva. Ele está com o vírus da raiva. Por quê? Uma das marcas de um morcego que está com raiva é o isolamento. E às vezes nós estamos aqui, pessoas têm problemas de relacionamento uns com os outros. Existe algo que está realmente afetando isso. Isso é realmente algo que a gente precisa pensar. A gente precisa alinhar, a gente precisa confrontar. Não é fazer de conta. Nós estamos vivendo uma sociedade em que contribui para isso. A gente vive uma sociedade onde você tem a comida que é entregue, você não precisa de ninguém, né? Você liga, ele entrega lá na sua porta, medicamento, roupa, televisão, qualquer coisa você compra pela internet, né, o pastor Elcio? E chega, e o pastor Elcio vai começar agora a trabalhar nesta área de entregas. Ele saiu do correio, e ele vai trabalhar nessa área de entregas. Tem muita entrega para ser feita. Mas você não precisa sair da sua casa, você pode viver uma vida isolada. Você tem hoje o mundo na sua mão através da internet. Mas nós precisamos encarar que dentro da nossa comunidade cristã existe problemas de relacionamento e a gente precisa enfrentar. A palavra, quando a gente olha para a palavra, a gente vê que primeiro, 2 mandamentos. Quais são os 2 primeiros mandamentos e os principais? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os 2 maiores mandamentos dizem respeito a relacionamento. E especialmente o segundo fala do relacionamento entre nós. A oração modelo que Jesus ensinou fala assim: perdoa as nossas dívidas, ou em algumas traduções, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso significa que está tendo uma crise no relacionamento, e aquela oração é: Senhor, perdoa aquele que me ofendeu, me perdoa porque eu estou perdoando aquele que me ofendeu. Nós cantamos agora, né, Vitor, sobre os mandamentos recíprocos, uns aos outros.
amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Nós podemos olhar para essa situação e confessar os pecados uns aos outros, encorajar uns aos outros, consolar uns aos outros. Isso tudo faz parte da cultura de um reino diferente do mundo, porque no mundo não é assim. No mundo, o que se prima, o que se preza, em boa parte é eu primeiro e depois as demais pessoas. Mas aqui, neste reino que nós estamos vivendo, é diferente. Mas eu sei que tem muitas pessoas que acham que dá para lidar com essa situação tranquilamente. Eu posso não estar bem com as pessoas e ainda assim eu posso pregar, eu posso orar, eu posso testemunhar, eu posso servir. Por isso, eu gostaria de, junto com vocês, olhar um pouco para o texto e tirar algumas lições nesta noite tão gostosa de janeiro. Quando Paulo escreveu, ele estava escrevendo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja fundada na sua segunda viagem missionária. Essa cidade de Corinto é uma cidade bem localizada ali, numa região que é estratégica para, ali na região do Istmo de Corinto, né? E ali o que acontece? Havia muito trânsito de mercadorias, era uma cidade que cresceu muito, era uma metrópole, e vinha pessoas de todos os lugares, era uma Nova York, um São Paulo, cidades grandes que não tem uma pessoa, mas tem várias nações ali. Corinto era assim, uma cidade onde tinha várias nações. E quando Paulo chegou e pregou o evangelho nessa cidade, muitos se converteram, desses judeus, desses romanos, desses egípcios, desses sírios, e eles compuseram a membresia dessa igreja. E Paulo ficou ali 1 ano e pouco, e quando ele sai, ele passa instruções, quando ele chega na igreja de Éfeso, orientando essa igreja. E essa carta é a primeira carta que a gente tem acesso, em que ele está falando sobre como alguns problemas estavam precisando de orientação, e uma delas era o problema de relacionamento. E a gente olha para o texto e fica até abismado, né? Porque vocês têm que lembrar que nós estamos vivendo um tempo em que não existia templos. A igreja de Corinto, ela foi fundada em 51, 52, 55, 1 ano e pouco depois, estava sendo escrita essa carta. Eles estavam se reunindo nas casas. As igrejas do Novo Testamento, as cartas que são escritas para Éfeso, Gálatas, Filipenses, todas essas igrejas eram igrejas nas casas, elas se reuniam nas casas. Ok? Tudo bem? Então, quando Paulo está escrevendo aqui, quando vocês se reúnem, está falando de reunião aonde? Nas casas. Ok? Então, essas reuniões que aconteciam na igreja de Corinto, a ceia era celebrada na casa dos irmãos. E essa reunião, ela começou a perder a sua formatação original. E a pergunta é, que tipo de reunião era essa? Porque realmente é muito estranho o que acontecia nessas reuniões. E olha que, no estudo que a gente fez, as pessoas normalmente vinham para as casas. Normalmente, as pessoas que tinham mais condições financeiras, a casa era maior, recebia as pessoas. E essas pessoas mais abastadas, que tinham melhores condições, então
abria sua casa e os irmãos iam para orar, para ouvir da palavra e para comer. Comer, se alimentar, era uma refeição onde você se alimentava em termos de comunhão, e no meio dessa refeição você celebrava a ceia. Então, no meio dessa refeição, ou no final da refeição, as pessoas comiam do pão e bebiam do cálice. Bebiam do suco de uva, ou bebiam do vinho. Bebiam do vinho, e era vinho mesmo. E o que acontece, gente, nessas reuniões? Como eram pessoas que tinham condições melhores, então chegavam antes e começavam já a comer. Enquanto os escravos, os que eram menos abastados, chegavam mais tarde. Quando eles chegavam mais tarde, o texto está dizendo aqui, quando os outros chegavam, os mais pobres chegavam, o que acontecia? O que acontecia? Não tinha mais. Tanto é que Paulo fala, como que vocês estão de brincadeira? Vocês chegam, vocês comem tudo e até se embriagar. E quando os demais, os mais pobres chegam, sabe o que acontece? Não tem mais comida para eles. Que tipo de reunião, que tipo de ceia é essa? Que tipo de reunião cristã é essa? É isso que Paulo está explicando aqui, está falando nesse contexto. Por isso, nós precisamos aprender com essa prática, com essa dinâmica. Porque sabe de uma coisa? As nossas interações sociais, elas refletem padrões culturais e valores da nossa modernidade. Então, do jeito que eu me relaciono com as pessoas, mostra os valores que eu tenho. Isso foi um sociólogo que falou, George Simmel. Então, o que acontece, gente? Eu quero que você pense um pouquinho aqui comigo. Que mensagem, que padrão, que valores aquela igreja estava tendo? Pense comigo. Uma igreja que despreza os pobres, que valoriza os que têm mais dinheiro e que come tudo e não deixa nada para os demais. Que tipo de igreja, que tipo de reunião era essa? Que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de evangelho é esse? O texto diz lá, como que isso pode afetar? Eu quero que você imagine que você está chegando nessa reunião e você é o pobre que chegou do trabalho, chegou de bicicleta, naquela casa, e quando você chega, tudo já está acontecendo, né? O melhor lanche já foi, a coxinha, só ficou lá aqueles enroladinhos de salsicha que ninguém quer. Mas tem uns que gostam, né? Mas os croquetes mais estourados estavam lá. Mas cadê aquele lanche de peito de peru? Não, já foi. Cadê o suco de uva? Já foi. Está lá um Simba para você tomar. Vocês dão risada? Alguém tomou Simba hoje, hein? Eu acho. Você começa a olhar e ver o contexto. 1 Coríntios 11, 20 diz, portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês estão pensando que vocês estão celebrando a ceia do Senhor, mas vocês não estão. 1 Coríntios 11, 21 diz assim, pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e o outro se embriaga. 1 Coríntios 11, 22 diz, será que vocês não têm casa aonde comer? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, os pobres? Vocês estão... O que eu vou dizer sobre isso? Irei elogiar vocês? Não, nisso eu não elogio vocês.
Porque Paulo está falando assim, as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Imagine se a gente recebesse uma carta, né, de Paulo aqui falando, olha, toda vez que vocês se reúnem, seria melhor vocês não se reunirem. Porque quando vocês se reúnem, ao invés de ser edificante, faz mal. Por que faz mal? Porque o nome de Jesus não é glorificado. Porque as pessoas estão desprezando umas às outras. Porque uma tem problema com a outra. Porque uma fala, eu não gosto desse irmão, eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquele jeito daquele irmão. E vai achando que está tudo bem. Comendo, enchendo o bucho e achando que aquilo é culto a Deus. Por isso, quando vocês se reúnem, é mais prejudicial do que benéfico. Quando vocês se reúnem, sabe o que está acontecendo? Vocês estão formalizando as divisões. Vocês estão oficializando as divisões. Vocês estão fazendo com que vocês estão institucionalizando as divisões, onde eu tenho minha turma, minha panela, meu grupo, e os outros ficam E aí, como que pode numa igreja de chamada de Jesus isso acontecer? Você acha que é possível, gente? E aí Paulo fala no final do texto de 1 Coríntios 11, vocês estão se reunindo para a sua própria condenação. Por isso, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Hoje nós vamos comer do pão e beber do cálice. E é importantíssimo nós observarmos com que espírito, qual é o meu nível de relacionamento, como é que eu estou em relação ao corpo de Cristo. Se você é aquela pessoa que está aqui constantemente vivendo, como é que está? Tem pessoas que falam assim, aquele irmão não desce. Tem uma propaganda, de quem é o pessoal mais antigo, vai lembrar disso. Não desce, passa gourmet que desce. Quem lembra dessa propaganda? Passa gourmet que desce. Muitas vezes tem alguns irmãos que estão entalados no nosso relacionamento, e eu estou falando de irmãos, mas eu estou falando também de relacionamento dentro da família, eu estou falando de pessoas que estão travadas dentro de nós, e a gente acha que a gente pode adorar a Deus, acha que pode fazer as coisas servindo a Deus, mesmo com gente que está entalada no nosso pescoço. E nem com gourmet essa pessoa desce. E aí? Quando a gente olha para a ceia do Senhor, a gente precisa olhar o significado dela. O Paulo está explicando aqui o significado dessa ceia. Essa ceia é um memorial. É um memorial da obra redentora do Senhor. Essa igreja, esse memorial, ele lembra, ele traz à memória, ele tem o objetivo de relembrar, de refrescar a memória sobre a obra de Cristo ali na cruz do Calvário. Tem o objetivo de não deixar nos esquecer que foi derramado sangue do Deus homem, de Jesus Cristo, para remissão dos nossos pecados. Aquele madeiro ficou encharcado de sangue. O memorial da ceia do Senhor é para que você se lembre do preço alto que o seu pecado custou para Jesus Cristo. Então a gente vai se chegar a essa mesa de que forma? Nós vamos chegar a essa mesa achando que nós podemos? Podemos sim, por causa de Jesus. E só por causa de Jesus. Quando você olha para a ceia, ela também diz que a gente, quando celebra a ceia, a gente está proclamando o Evangelho. Nós estamos proclamando de maneira visual aquilo que aconteceu
no passado e na nossa vida, e nós reconhecemos que éramos pecadores e fomos alcançados pela graça de Deus, pelo sacrifício expiatório de Jesus. A mensagem dessa ceia que nós vamos celebrar daqui a pouco é uma grande e bendita esperança da volta de Jesus. Falando com uma irmãzinha, ela está com, acho que quase 90 anos. Falou assim, pastor, eu estou com tanta vontade de partir. Ela falou, eu tenho tanta vontade de estar com o Senhor. Falei, irmã, mas é no tempo dele. É no tempo dele. Mas era uma bendita esperança de que Jesus vai voltar. Eu creio, espero isso. Você espera isso? Você como igreja está esperando a volta, a segunda volta de Cristo? Nós estamos aqui nos animando uns aos outros, nos motivando uns aos outros, cuidando uns aos outros, para que naquele grande dia todos nós possamos estar juntos. Nós temos que nos estimular. Fala assim, ó, não desiste não, Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja. Enquanto não volta, fica firme, não desista, não desanime. Olhe para Jesus, deixe as coisas do mundo de lado e santifique-se mais ainda. Esse é o desejo, que nas reuniões e nesse momento, você vai falar assim, Senhor, eu estou comendo desta ceia aqui, mas eu estou aguardando o dia em que o Senhor prometeu que vai levar a sua igreja, e nós vamos cear com o Senhor lá na glória. Você espera isso, gente? Imagina que ceia maravilhosa, que tempo gostoso vai ser esse. Eu vou estar lá, eu não sei se você vai estar. Quem vai estar lá? Diz amém, estarei lá. Eu não sei, se tem alguns aí, será que vai estar mesmo? Só você e o Senhor é quem pode dizer. Eu posso dizer isso. Não é por causa de mim, mas por causa da graça de Deus que me alcançou. Amém? Por isso, esta reunião que tinha como objetivo revelar o Evangelho, essa reunião que tinha o objetivo de mostrar a obra maravilhosa que Jesus fez na cruz do Calvário, derramando seu sangue, entregando sua vida, estava sendo manchada, descaracterizada por egoísmo, por pessoas cheias de partidarismo, pessoas que faziam acepção de pessoas. Que vergonha para aquela igreja, ou talvez que vergonha para nós, se nós estivermos com o coração assim hoje, ao pegarmos o pão e bebermos o cálice. Alguém falou assim, pastor, primeira mensagem de domingo, você já vem com essa. Nós precisamos estar ligados, gente. Nós precisamos estar alertas sobre o nosso coração. Se existe alguma coisa que está enroscada, precisa ser desenroscada pelo sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. E uma outra mensagem que essa ceia trazia, era a mensagem justamente da unidade do corpo. Quando eu como do pão e bebo do cálice, eu estou declarando que eu, juntamente com quem vai comer desse pão, fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Que fomos todos lavados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. Que estamos vivendo em unidade, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos une uns aos outros. E o mesmo Espírito que está em mim, está em você, está em nós. E nós então podemos dizer, Senhor, somos um corpo, somos o teu corpo nessa terra. Mas quando nós alimentamos divisões no nosso coração, quando nós não nos importamos com os outros, quando vivemos uma vida egoísta, quando a gente põe os nossos sentimentos e as nossos desejos antes do desejo e da vontade do Senhor, a gente está
descaracterizando a obra de Jesus, porque ele morreu para formar um corpo. Ele não morreu para salvar você individualmente, ele morreu para formar um corpo nessa terra. Amém? Amém? Por isso, quando nós começamos a colocar as nossas vontades e os nossos sentimentos, e a gente começa a fazer discriminação. Aquele povo desse texto, eles discriminavam, eles desprezavam e colocavam que aqueles pobres eram, entre aspas, cidadãos de segunda categoria. Mas às vezes a gente olha para alguns irmãos e olha para algumas pessoas e como a gente se acha muito bom. E olha para aquela pessoa, e olha para aquela situação e fala assim, olha, essa pessoa, eu nem quero papo com ela. Eu nem quero conversa com ela. Quando você fala, eu não quero nem conversa com ela, significa que você está se achando o quê? Melhor. E a outra pessoa? Inferior. Você acha que isso revela o corpo de Cristo? Todos nós estamos nesse processo. E uma coisa é certa, sabe de uma coisa? Aquela pessoa, eu não gosto muito do jeito dela, ela não faz o meu jeito. Ela não tem que te agradar. É a pessoa que está nesta comunidade, ou na sua casa, ou na sua família. Por que ela tem que te agradar e fazer do seu jeito? Por que ela tem que se encaixar no seu jeito de ser? Porque você é melhor? O padrão seu é melhor? O mais importante de tudo é que a pessoa se enquadre no jeito de ser de Jesus. Ela precisa... O que ela precisa fazer agradar a Jesus? O que ela precisa se parecer? Se parecer com Jesus. Ah, mas ela não é desse jeito que eu gosto, não é desse jeito... ela tem um jeito tão espalhafatoso. Essa pessoa, ela tem um jeito arrogante. Cada um está sendo trabalhado. Alguns lá na frente, outros lá atrás. Mas Jesus está fazendo uma obra em cada um. Nós precisamos entender isso. E, portanto, quando nós vamos sentar à mesa, e estamos sentando, vamos imaginar que estamos sentados à mesa, você vai olhar para esse pão e falar assim, o mesmo pão, a mesma obra, o mesmo sacrifício, o mesmo sangue, o mesmo espírito, o mesmo corpo, que eu participo, esse meu irmão que está atravessado no meu pescoço, está engasgado na minha goela, esse mesmo irmão faz parte desse mesmo corpo, e Deus está fazendo uma obra na vida dele. Eu não vejo. Você não vê, tem muita coisa que você não vê. O grande desafio da mesa da ceia do Senhor, a gente sentar sem julgamentos e apontar de dedos para as pessoas. Muito pelo contrário, a gente tem que chegar constrangido nessa mesa. A gente tem que chegar meio quebrantado diante dessa mesa. Meio assim chegando, pois só por causa de Jesus que eu posso pegar desse pão. E quando for servido o pão para você, lembre-se que você não era digno, e só Jesus, por causa da sua morte, permitiu que você se tornasse digno de comer dessa mesa, de tomar desse cálice. Por isso, o que eles estavam fazendo com aquela reunião? Aquela reunião foi transformada.
E ela foi transformada porque pessoas resolveram trazer para o momento e o lugar de culto coisas que são mundanas. Você sabe o que é mundano? Coisas caídas, né? Coisas do pecado. Então você tem muita gente transformando as reuniões de adoração a Deus em cultos a si mesmo, onde o homem é exaltado. Isso é mundanismo, onde você vê pessoas exaltando pregadores, pastores, apóstolos, ou mesmo líderes, ou mesmo se exaltando. Eu sou assim, eu não sou igual a esse. E a gente vai pregar sobre isso. O fariseu e o publicano que está cultuando a Deus, e ele olha para o publicano e fala assim, eu não sou igual a esse. Mas aonde que ele está? Ele está adorando a Deus, julgando. Que tipo de reunião é essa? Que tipo de culto é esse? Onde eu olho para o irmão e falo assim, ai, é só a graça, hein? Para suportar esse irmão é só a graça. E para suportar você? Olha no espelho e fala assim, para suportar você é só a graça. Em vez de apontar para o dedo, olha para o espelho e fala, para suportar você, meu irmão, aqueles irmãos da igreja têm que ter muita graça. Você sabe que você é um desafio para a graça de muitos outros irmãos. Por isso, nessa noite, eu quero que você pense comigo. Eles reuniam e gostavam de transformar reuniões espirituais em reuniões sociais. Tudo bem, reunião social, mas ali eles estavam transformando um lugar em que tinha significado espiritual em algo que era apenas mais uma reunião. Reunião lá da confraternização do trabalho. Reunião de confraternização da escola. Reunião de confraternização do condomínio. Reunião... Nós temos transformado muitas vezes as reuniões aqui em algo apenas social. Você talvez venha para o culto apenas por uma formalidade social, mas você não veio para conectar-se com o Senhor, você veio para cumprir um momento de ouvir uma palestra boa, para você ter um dia melhor na semana. Mas aqui é o lugar onde Deus vivo se revela através da sua palavra. Onde você vem para ser exposto à palavra e ser transformado por ela. Não apenas para um passeio, num domingo, à noite, depois de você ter feito caminhada no parque, de comer no churrasco na hora do almoço, e vou começar a minha semana ouvindo uma palavra. Não. Aqui é o lugar da gente conviver, da gente chorar junto, da gente suportar uns aos outros juntos. Tem gente que não está mesmo naquela condição que você imaginava, mas o amor de Deus ele é derramado no seu coração, por essa pessoa vai fazer você servi-la, vai fazer você amá-la, suportá-la. Quem está me entendendo? Por isso, nós não podemos institucionalizar, formalizar divisões, formalizar exclusão. E tem gente que fala assim, tudo bem, eu não gosto dessa pessoa, e tudo bem, a minha vida continua. Não, você fala, Senhor, meu coração está doente, e eu preciso de ajuda, porque talvez você não vá ter aquele relacionamento com essa pessoa, mas a doença do seu coração está impedindo você de viver plenamente aquilo que Deus chamou a sua vida para você viver. Nós não podemos reproduzir o que acontece no mundo dentro da igreja. No mundo, as pessoas, né, são, e eu acho muito interessante, você seguir alguns perfis na internet, e ele fala assim, olha,
dá uma olhada, venha com essa roupa, ande desse jeito, fale dessa forma e você será aceito no lugar que você for. Você vai ser aceito, você vai ser... E aí a gente começa, numa sociedade cristã, no corpo de Cristo, sabe o que acontece? Tem gente que, ao se vestir melhor, ao viver de aparência, ele tem uma aceitação melhor. Não é assim. Deus não nos fez assim. Nós não podemos olhar o mundo através da ótica do olhar, do material, da aparência, de quem tem mais, do que tem mais posse. Isso é o mundo que faz. Aqui é o reino de Deus. E como nós vamos mostrar um outro tipo de padrão. É o padrão de Jesus. Onde não há acepção de pessoas. Onde o pobre e o rico sentam junto. Onde quem tem doutorado e quem só fez o primário sentam juntos, onde um ora pelo outro, onde ninguém é colocado acima do nome de Jesus. Por isso eu quero concluir essa palavra, para preparar você para participar da ceia. E eu quero falar para você uma coisa. Como que nós podemos transformar algo tão sagrado, como eles puderam, né? Transformar algo tão sagrado em algo tão mundano. Como que eles puderam fazer isso? E olha, algumas respostas. Quando nós não nos achamos pecadores indignos. Quando a gente acha que a gente tem direitos. Quando a gente sabe que existe um lugar na igreja, e hoje, esses dias, foi discutido sobre área VIP nas igrejas, não sei se vocês viram isso aí. Então, igrejas que têm lugar de área VIP, né? E tinha alguns irmãos aqui, esses irmãos aqui da primeira fileira, são os irmãos da área VIP, eles pagaram um pouco mais para estar sentado ali na frente. E o pessoal lá do fundão é o pessoal da ralé. Gente, o evangelho está chegando de uma forma tão maluca, que a gente precisa falar dessas coisas de uma maneira... Nós todos devemos chegar diante dessa mesa como um sentimento de indignidade, apenas sabendo que foi um favor do Senhor, a graça do Senhor que me alcançou. Nós não podemos, e o que eles fizeram, nós não podemos fazer valorizar as pessoas pelo que elas têm. Se é curso universitário, se é dinheiro, se é casa, se é propriedades. Nunca, 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 nunca. Nós não podemos aceitar que o Evangelho não muda as pessoas, o Evangelho muda as pessoas. Se o Evangelho não muda as pessoas, não mudou aquelas pessoas. Porque o Evangelho leva-nos a uma condição de coração quebrantado. Eu chego sabendo que o mesmo trem que estava me levando para o inferno, estava eu e você junto deles. Mas Jesus parou esse trem, tirou-nos e falou: venham, benditos. Todos, eu e você, estavam nesse mesmo trem. E eu estou falando do trem, lembrando dos trens que levavam os judeus para os campos de concentração, onde eles eram queimados. Quando a gente olha, e a gente olha, o outro, você tem que estar no lugar, meu lugar. Quando a gente acha que a gente tem o direito ao primeiro lugar,
a gente começa a deteriorar a nossa relação e nosso culto. Eu só estou aqui pela graça de Deus. Eu falava para Deus, eu já falei isso para vocês, falava com Deus esses dias: Senhor, o Senhor sabe, eu já sou pastor há tanto tempo, eu não sei porque o Senhor me colocou nesse lugar, mas eu e o Senhor, eu falei para Deus, sabemos que eu não tinha condições de estar aqui, nenhuma condição de estar aqui, mas o Senhor decidiu me colocar nesse lugar, pela tua graça e por tua conta e risco, Deus. Por tua conta e risco. Paulo falava: eu sou o pior de todos os pecadores. E é esse o sentimento que tem que estar no nosso coração. Para participar dessa mesa e para o Espírito Santo derramar. Porque aí quando a gente chega nesse sentimento de indignidade, algo extraordinário acontece. Um avivamento acontece. Porque o Espírito Santo encontra lugar para derramar dele sobre nós. Porque não há o lugar do egoísmo, da mágoa, do ressentimento, do julgamento. Mas existe um coração dilatado para receber a graça e o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso, aqui não é uma reunião social. Aqui é uma reunião do corpo de Cristo. É uma reunião onde nós vamos expressar os valores do reino como modelo para esse mundo perdido. E quando eu digo reunião social, eu estou dizendo num sistema pejorativo. Isso aqui é muito maior. Isso é muito melhor do que comer o hambúrguer, comer o salgadinho, de estar, que reunião gostosa aquela da célula, termina a célula, aquele tempo gostoso de comer, né, de comunhão. E eu estava falando da nossa célula que termina às 10 horas e aí põe a mesa, e se não mandar eles embora, fica até 11h30 em casa. Um dia eu vou ter que descer de pijama. Vocês vão embora ou não vão? Que tempo gostoso, né? Sentar à mesa, e conversa. Que delícia, delícia. Mas isso só é possível quando você teve a intimidade espiritual, a identificação de que somos pecadores. E ali não tem ninguém melhor do que o outro. Por isso, eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora, por favor. A ceia do Senhor é um lugar em que eu tenho que expressar fé e devoção. Você não pode comer dessa mesa se você não chegar e se aproximar dela pela fé. E com o coração quebrantado e devoto ao Senhor. Você está me entendendo? Não pode ser apenas o comer do pão e beber do cálice simplesmente. Não pode. Eu tenho que me lembrar que isso o corpo de Jesus foi moído pelos meus pecados. O sangue dele foi derramado. E eu e você somos indignos, mas Jesus, pelo seu sacrifício, abriu o caminho de acesso a Deus. E eu posso sim comer desse pão e beber desse cálice, porque Jesus nos habilitou. E eu falei: Senhor, como é lindo o teu corpo, porque todos nós somos indignos. Eu sou, e os demais irmãos são também. Mas o Senhor nos abraça com a sua graça, e pela sua graça somos habilitados. Não é pelas nossas obras, mas é por causa da graça do Senhor. Então,
Eu quero que você ore agora, porque a gente está se preparando para participar dessa primeira ceia de 2025. Mas ela tem que ser, e toda vez que a gente comer, tem que ser assim. Tem que ter significado. Ela não pode ser apenas um rito religioso, mas sim um meio de eu declarar minha fé e a minha devoção no Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor amado, pela Tua graça nós nos aproximamos desta mesa, Senhor, constrangidos por conta dos nossos pecados e das nossas maluquices, ó Deus, das nossas doenças emocionais, dos nossos pecados, Senhor, mas nós, lavados pelo sangue do Senhor, entramos ousadamente na Tua presença. Pegamos desse pão, pegaremos desse pão, beberemos desse cálice. Ó Deus amado, declarando que somos um corpo em Cristo, um povo em Cristo. Ó Deus amado, e o Senhor possa sim ser celebrado, e o Senhor possa sim fortalecer a unidade dessa igreja, através do pão e do cálice. Que nós possamos nos sentir mais partes uns dos outros. E, ó Deus amado, obrigado porque o meu irmão me completa. Obrigado porque o Senhor tem trazido pessoas, ó Deus amado, mais fracas para que eu possa ajudar. E o Senhor tem colocado pessoas mais fortes para me ajudar. Obrigado porque tem gente diferente de mim nesse lugar. Ó Deus amado, eu quero, Senhor Deus, dizer que essa ceia, Senhor Deus, nós queremos tomar pela fé. Movidos pela fé, movidos pelo amor do Senhor, para que a gente possa viver, Senhor Deus, um 2025 mais conectados com o Senhor e conectados uns com os outros, ó Deus, para que a glória do Senhor seja derramada nesta comunidade. Ó Deus amado, e que a gente veja a glória do Senhor sendo manifesta, como foi no livro de Atos, onde as pessoas viam a glória através da unidade da sua igreja, Senhor. Nós queremos isso, Senhor, e nós fazemos essa oração com temor e tremor diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém?